Muito bom dia. Hoje eu gostaria de falar sobre liderança espiritual. E eu gostaria de comentar sobre a liderança espiritual, especialmente porque nós estamos numa fase de indicação de anciãos para a igreja, mas muito mais do que isso. Porque liderança espiritual é uma necessidade da igreja o tempo todo. Não só quando a gente elege pessoas para cargos e funções na igreja. Liderança espiritual tem muito a ver com o impacto que nós vamos ter na nossa geração e na geração futura. Ainda refletindo sobre o nascimento da nossa neta, eu estava refletindo, puxa vida, que tempos difíceis que ela nasceu. Todos os tempos são difíceis, tá? Não vou dizer que tem um mais fácil que outro. Mas que tempos difíceis que ela nasceu. Como ela vai precisar, ela e toda a sua geração, vão precisar de líderes espirituais. Homens e mulheres que têm uma vida intensa com Jesus e que vão representar pela sua vida e pelas suas palavras e pelo seu ministério, vão poder expressar o que significa seguir a Jesus. Nós precisamos disso, e a cada geração nós precisamos disso. A fé cristã é a fé que está sempre a uma geração da extinção. Se nós não alcançarmos a próxima geração, acaba. Talvez demore algo mais, porque nós temos muitos jovens entre nós, mas nós precisamos de líderes, homens e mulheres espirituais. E eu me lembro de um artigo que eu li, um livro que eu li, de um pastor, ex-combatente, soldado, numa dessas guerras norte-americanas, e ele falou sobre uma tarefa que eles tiveram, uma missão que eles fizeram noturna, de tomar uma montanha, e haviam 2 batalhões, ou 2 companhias, uma tinha que tomar uma montanha, as 2 tinham que tomar a mesma montanha, e era assim, chuva e bombardeio, e foi antes do tempo do GPS, então era tudo na bússola, esse tipo de coisa, e como foi difícil, condições adversas, o inimigo cercando, eles tomando tiros, e uma das companhias errou a montanha, subiu a montanha errada, porque no meio da confusão, desvia daqui, não calcularam direito e subiram a montanha errada. Combate difícil, condições extremas, falta de informações seguras, porque eles tinham o mapa, tinham a bússola, mas naquela confusão toda. E o ponto que esse pastor fez é a diferença que fez da liderança. Ele falou, um dos líderes, ele parava, o líder da companhia dele, parava a cada 5 minutos e corrigia a caminhada deles, a bússola, e olhava o mapa, e corrigia. O outro, um pouco mais afoito, falou, não, acho que eu posso olhar o meu mapa a cada 15, 20 minutos, meia hora, eu consigo. Esse subiu a montanha errada. Ele falou, a diferença não era tanto a capacidade dos líderes, que eles tinham a mesma capacidade, a mesma formação. Talvez a diferença foi o zelo e a capacidade de discernir. E falando isso, ele compara como hoje, durante toda a história do cristianismo, nós enfrentamos um combate difícil. Nossas famílias enfrentam, o pastor Cláudio ressaltou isso, como as famílias enfrentam um combate tremendo, terrível. E cada vez vai ficar pior. Nós não temos aqui, vamos lutar para que não, mas estamos cientes que há uma luta muito maior. As condições são extremas, inclusive algumas de legislação, que vem combatendo cada vez mais a ideia de família. Existem partidos e grupos que têm declarado abertamente, não é segredo nem conspiração, que eles querem desconstruir a noção, o conceito da família tradicional. Eles querem desconstruir a heteronormatividade, o que significa que ser hétero é normal. Eles querem desconstruir isso. Normal o que você quiser. Então as condições são extremas e falta informações seguras, em parte, né? Você tem a informação da palavra, mas a vida está sempre nos lançando coisas novas, desafios novos, perguntas novas. Nesse momento, eu digo mais do que nunca, nós precisamos de líderes espirituais, homens e mulheres que vão se levantar e dizer, olha, é por aqui, e eu vou checar a bússola a cada 5 minutos para dirigir, porque volta e meia
A gente toma um susto, né? E o caminho é esse. E essa é a montanha para subir. Esses líderes não são super-homens e super-mulheres. Pelo contrário, eu me arrisco a dizer que eles caminham mais longe porque caminham de joelhos. Caminham na dependência de Deus. E não tem vergonha de abrir o mapa mais uma vez. Vamos olhar a bússola. Não, mas já olhou agora? Pois é, vamos olhar de novo. Vai que. Precisamos de líderes, homens e mulheres espirituais. Eu preciso desafiar vocês também. Eu sei que a temperatura estava fria hoje cedo. Deixa eu dizer que estava frio para todo mundo, tá? Não, mesmo eu que gosto de frio, também estava frio, não mudou. Mas, queridos, estejam aqui às 9 horas da manhã. Nós temos um pessoal que se dedicou. O Roger preparou até uma apostila, né? Lá no interior a gente chama de polígrafo, mas pode ser apostila também, é a mesma coisa. Para o curso de casais. Eu sei que as mulheres prepararam cada uma um personagem bíblico. Eu tenho preparado o meu material. Jorge e André têm trabalhado com o curso. Nós precisamos de líderes espirituais. E líderes espirituais, como nós vamos ver, são pessoas apegadas à palavra. Eu te desafio, semana que vem, põe o despertador. Não precisa ser às 5. Mas às 8, vai. Levanta, toma um café rapidinho. Sim, às 9 horas dá para estar aqui. Meu curso é no Salão da Lareira. Eu acho que eu vou acender a lareira. Não adianta muito, eu sei, mas a gente pelo menos tem a impressão de ver o fogo ali, alguma coisa assim. Mas assim, estejam aqui. Nós precisamos de líderes espirituais. O que eu quero fazer com vocês, então, hoje, quando a gente fala de liderança espiritual? Eu quero olhar 4 passagens, 5. A última eu enfiei lá, assim, rapidinho. Para nós olharmos um pouco o que a Bíblia fala sobre essa liderança espiritual. Então, abram comigo, em primeiro lugar, no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 18. Eu, quando comecei a fazer esse estudo, fui descobrindo tantas passagens que no final eu precisaria de uma semana para falar sobre isso. Falei, não, eu vou selecionar algumas só, tá? Êxodo 18, 21. É uma passagem conhecida. O povo de Israel estava viajando pelo deserto e Moisés, então, quando eles acampavam, Moisés se colocava à frente da tenda e o pessoal vinha trazer os problemas para ele. Os historiadores dizem que havia entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas viajando. Imagina Porto Alegre viajando com Moisés, tá? Com todo tipo de gente, cultura, ideia, porque não foram só judeus que saíram do Egito, muitos egípcios e outros povos ali, escravos, aproveitaram para sair. Então não é que eles tinham claramente um código, um princípio, uma série de valores. Eles saíram. Eles nem bem eram um povo, eles eram escravos. E eles então traziam os problemas para Moisés, que ficava o dia inteiro e não resolvia. Imagina 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas, não tinha como fazer isso. Jetro, então, seu sogro é bom, né, Cláudio? Sogro sábio é melhor ainda, né? Coisa boa. Mas Jetro chega e fala, Moisés, não é bom o que você está fazendo, não é bom para ti, não é bom para o povo. E aí ele dá um conselho, e esse conselho tem se tornado talvez o cerne daquilo que nós acreditamos sobre liderança espiritual, que diz assim: mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos do ganho desonesto, e estabeleça-os como chefes de 1.000 e de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. O que estava acontecendo, e é uma característica muito diferente do Antigo e do Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós cremos que o Espírito Santo, ele vinha e abençoava, ele instruía de uma maneira especial os líderes. Ele não habitava com o povo temente a Deus, como nós cremos que acontece no Novo Testamento. É claro que o Espírito Santo agia e tocava vidas, senão ninguém seria temente a Deus. Mas o fato é que aqui nós temos um líder, Moisés, que conversava com Deus, pessoalmente. Então é óbvio, eu quero a resposta de Moisés. Não vou perguntar para mais ninguém, eu quero com aquele cara que fala cara a cara com Deus. Mas Jetro dá uma instrução tão simples e fala: escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos do ganho desonesto. Eu quero só listar essas características que nós vamos tentar resumi-las no final. Homens capazes. Homens que
você admira pela capacidade que tem, porque eles são capazes de fazer coisas, não são capazes de falar ideias. Aliás, cuidado com pessoas que só falam. Líderes espirituais, eles fazem, eles atuam, eles têm frutos, têm resultado que eles fazem. Não só isso, eles são tementes a Deus. Tementes a Deus. A noção de temente a Deus está um pouco perdida nos dias de hoje. Temente a Deus é aquele que passa o tempo todo perguntando: Deus, é isso que o Senhor quer que eu faça? É isso que o Senhor quer que eu faça? É isso. E o temente a Deus não é medroso. O medroso é aquele que fala: vai que não é, então não faço nada. Aliás, uma receita excelente para você não fazer nada errado é não fazer nada. Você não faz nada, você não vai fazer nada errado, mas também não vai fazer nada certo. O temente a Deus é aquele que fala: Senhor, é para dar esse passo? Eu estou com medo, mas o Senhor mandou dar esse passo, eu vou dar esse passo aqui. Às vezes nem me parece uma boa ideia, mas se o Senhor acha que é isso, eu vou dar esse passo. Essa é uma pessoa, um homem temente a Deus. Alguém que é digno de confiança, alguém que é honesto. Nós precisamos de homens e mulheres assim, que possam ministrar no nosso meio. Às vezes eu sei que o Samuel procura gente para discipular jovens. Eu sei que ele já ouviu, porque eu já ouvi muito também. Você chega para alguém: você podia discipular um jovem? Eu não estou preparado. Será eu? Mas eu não fiz seminário. Mas eu não sei teologia. E a minha vontade é falar: mas você anda com Cristo? Não. Ando. É só isso que precisa. Abre a Bíblia, estuda a Bíblia com alguém, compartilha da tua vida. Não, mas e se ele fizer uma pergunta? Se fizer uma pergunta, você responde o que sabe. O que você não sabe, leva para o Roger, que é o pastor, ele responde tudo, tá? Estou brincando. Mas assim, existem fontes. Mas nós precisamos de homens e mulheres capazes, que fazem, que realizam, que atuam em nome de Cristo. Não são ativistas. Não estou dizendo de pessoas que são bem-sucedidas em seus negócios. Que bom que são, espero que tenhamos muitos dessas. Mas que são capazes e que são tementes a Deus. E que são confiáveis. Eles pegam uma tarefa e levam essa tarefa a termo. E que são honestos. Mas a gente caminha um pouco mais. Essa instituição, que são os presbíteros, os anciãos de Israel, surge de novo, um pouco mais adiante, em Números. O livro de Números, avança comigo até ali. Números capítulo 11. Nós temos quase que uma retomada que Moisés faz disso, mas é um momento em que Moisés está querendo, a gente diria entre nós, jogar a toalha. Moisés está querendo desistir. O povo vem, reclama, peca de novo, e aí Israel chega para Moisés e fala: nos trouxe aqui no deserto para nos matar de fome, nós vamos morrer e você não cuida de nós. E começou aquela lenga-lenga, aquele nhen-nhen-nhen. E deixa eu dizer uma coisa: infelizmente, volta e meia o povo de Deus faz isso mesmo. Por isso que nós somos comparados a ovelhas e não a leões. Leão da tribo de Judá, nós somos as ovelhas. Dizem aqueles que conhecem ovelhas, eu conheço muito pouco, que é um bicho burro e chorão, e ele só sabe pedir. E se você não der comida, ele morre de fome, porque ele precisa comer. Agora, não é esse o nosso alvo, isso é que nós somos, mas nós temos um alvo, nós temos um propósito muito maior. Mas o povo está pedindo, está chorando para Moisés, e Moisés finalmente fala assim: por que eu, Deus? Me livra desse povo. Por que o Senhor me trouxe aqui? Eu não sou capaz de liderar esse povo. E aí Deus dá uma instrução a ele, e essa instrução é importante, a partir do verso 16, Números capítulo 11, verso 16. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que eu esteja ali com você. Eu descerei e falarei com você, e repara agora, e tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Só esse texto a gente podia gastar o resto do nosso tempo olhando e avaliando isso aqui. Primeiro, Deus diz: a tarefa é árdua, a tarefa é difícil. Conduzir o povo é difícil.
Deixa eu trazer um pouco mais para o chão de fábrica. Conduzir uma família é difícil. Conduzir um casamento é difícil. Conduzir um discipulado é difícil. Porque como nós vimos hoje, vou fazer uma propagandinha aqui no meu curso, nós não conseguimos mudar o coração do outro. Não dá para mudar. Não tem uma chavinha, vou mudar agora o coração do Zigomar assim. Se eu tivesse, eu mudava. Perguntar para a Liege, ela me dava receita, eu mudava tudo. Mas a gente não consegue, não tem como. Então, Deus fala, Moisés, eu sei que é difícil, mas eu vou te dizer o que eu vou fazer. Escolha 70 autoridades. E ele faz um trocadilho que eu acho muito interessante aqui no verso 16. No original ele fala, 70 autoridades de Israel que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. No original ele fala, 70 anciãos que você sabe que são anciãos. E parece assim, é só pedir a certidão de nascimento. Não é isso que ele está falando. Ele fala, entre os anciãos de Israel, escolha 70 que são anciãos. E o conceito hebraico do ancião é aquele que tem experiência, que tem caminhada, que tem autoridade, por isso que a NVI traduz por autoridade, e que são reconhecidos como tendo autoridade. Deixa eu dar aqui o meu resumo desse texto, das qualificações dessa liderança espiritual. Número 1, eles são reconhecidos em ministério. Quando nós pensamos em autoridade espiritual, são pessoas que fazem, como nós falamos, mas que têm frutos. Eles têm discípulos, eles influenciam pessoas. Ele não está dizendo que eles falam bem. Alguns dos melhores discipuladores que eu conheço, se você põe no palco, ele começa a falar, ele vai tremer, só vai falar bobagem. Nós temos essa mania de achar que líder é aquele que fala bem. Pessoa que fala bem, só fala bem. Pode ser um grande líder ou não. Pode ser um grande orador. Você quer ver gente que fala bem? Liga na TV Congresso. Eles falam bem, não falam? A gente não acredita, mas eles falam bem. Então, cuidado com falar bem. Espero que falem bem. Queremos pessoas que sejam eloquentes e ungidas por Deus para trazer a palavra, para ensinar. Mas não é isso que ele está dizendo. São anciãos que são reconhecidos por sua autoridade, que quando eles tocam vidas são tocadas. Quando eles ministram, pessoas são ministradas. Quando eles discipulam, pessoas mudam. Eu lembro bem no começo, antes do Samuel ser tão sábio como ele é agora, a gente estava falando sobre escolher líderes de jovens, e eu falei assim, Samuel, procura aquele jovem, que aonde ele anda, vidas são transformadas. Ele tem um amigo, tá, olha não só ele, olha o amigo, esse amigo cresce ou decresce? Porque, desculpa dizer, queridos, tem crente que são que nem peso de âncora, sabe, aquela afunda. Onde ele anda, os amigos andam para trás. Em vez de crescer em direção a Jesus, os caras parecem que desandam. E tem outros que aonde ele anda, tem gente que se aproxima de Jesus, gruda nele e se aproxima de Jesus. Olha bem esses. Esses são líderes espirituais, não importa a idade. E tem outros que são bons para agitar, né? E agitam, coisas acontecem, mas fica tudo assim, só, que nem caranguejo, só anda de lado, não vai para frente, né? O pessoal agita, mas não tem transformação de vida. Reconhecidos em ministério. E aqui existe uma outra dimensão que Deus fala, eu vou pegar do meu espírito, e não vai ficar só em ti não, tá, Moisés? Vou colocar sobre eles terão uma capacitação espiritual dada por Deus. Líderes espirituais são movidos pelo Espírito Santo. E eles têm um poder do Espírito Santo, e com isso eu não estou dizendo milagres e maravilhas, embora se acontecerem, amém, mas eu estou dizendo pessoas que falam com autoridade e os outros ouvem e recebem essa autoridade. E a vida deles é impactada. E depois de ouvir essa pessoa, num bate-papo, numa conversa, essas pessoas saem assim, puxa, eu quero estudar mais a palavra, eu quero amar mais a minha esposa, eu vou investir nesse ministério. São pessoas que saem motivadas, não porque ele tem um papo de vendedor, mas porque o Espírito Santo escolheu esse vaso para usar. Essa capacitação espiritual é uma marca. E por fim, no meio do verso 17, ele diz outra coisa.
eles o ajudarão na árdua tarefa de conduzir o povo. Tem vários tipos de pessoas que se dispõem a servir, mas uma marca do líder espiritual é que ele quer ajudar, ele não quer dominar. Porque tem gente que adora dominar. Me dá uma chancezinha que eu quero mandar. E tem outros que estão ali na beirada falando, eu quero entrar no jogo. Posso entrar? Quando entra, eu jogo. E tem aqueles que entram em campo e não dão a bola para ninguém, e só ele faz gol, e só ele... Aí fica difícil. Então, esses homens e mulheres, no caso aqui, homens que ele está falando, que são anciãos, são pessoas que vão ajudar Moisés na condução do povo. Eles não vão fazer um complô e vão depor Moisés, falar, Moisés, dá licença que tu não sabe fazer, nós vamos fazer aqui. Eles vão compor uma equipe, eles vão buscar a mente de Deus e juntos eles vão caminhar. Esse aqui é o Antigo Testamento, a gente poderia ver mais. Deixa eu olhar mais uma passagem aqui. Efésios, essa é uma passagem muito conhecida de nós, Efésios, capítulo 4. Aqui é Paulo falando. Paulo foi, entre outras coisas, chamado por Deus para revelar alguns dos mistérios e o funcionamento da igreja. Em Efésios 4, ele nos fala um pouco sobre isso. E de novo, deixa eu puxar de volta aqui, para a gente não ficar pensando só em líderes da igreja, e nós vamos falar sobre isso, mas nas nossas lideranças em todo sentido. Jovem, se você tem um amigo, você exerce influência sobre ele. Marido, tu exerce influência sobre sua esposa. Esposa, tu exerce influência sobre seu marido. Que tipo de influência você exerce? Você é alguém que abençoa ou que é âncora? Âncora é bom para algumas coisas, você joga lá, ela fica parada. Mas o que eu quero dizer aqui é, você impulsiona, você ajuda a crescer, você abençoa. Você é conhecido por ter frutos naquilo que você faz, no teu ministério. Efésios 4, eu quero ler versos 11 e 12, tem muita coisa que nós podíamos ler aqui, mas nós lemos assim, essa passagem. E ele, Cristo, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Primeira coisa que eu quero destacar aqui, e existe um grande debate entre os estudiosos aí, se os dons são a dádiva de Deus, ou se essas pessoas são dádivas de Deus à igreja. Eu acho que é os dois, tá? Ou seja, Deus capacita pessoas e coloca essas pessoas no seio da igreja como presentes dele para a igreja. E eu diria assim, igreja, abra os olhos para os dons que Deus colocou aqui no nosso meio, pessoas capacitadas por Ele. Não vamos negligenciar os presentes, porque Deus deu por um propósito, para a edificação da sua igreja. E se a gente negligenciar esses dons, essas pessoas, esse cara é meio chato, não gosta dele, esse cara é meio, essa mulher fala demais, não serve. Esse outro aqui, esse jovem vive lendo livro de teologia, quer ensinar tudo para a gente. A gente começa a afastar pessoas por razões secundárias e a gente corre o risco de perder presentes que Deus deu para a nossa igreja. E de sermos abençoados por eles. Mas ele é gremista. Jesus morreu pelos gremistas também. E pelos colorados também. Jesus morreu até por palmeirense, quanto mais, tudo bem, vamos continuar aqui, que isso aqui vai longe essa história. Nós temos que receber e honrar os presentes que Deus colocou no nosso meio. E eu não estou falando só de líderes do topo da liderança da igreja, eu estou falando de várias pessoas que Deus deu com dons para participar. Uma das maneiras que volta e meia nós como igreja não aproveitamos os dons é quando nós focamos em alguns dons. Quem prega bem, esse é líder. Quem só participa e ajuda, esse aqui não é líder, esse aqui é soldado raso, fica ali no canto. Gente, nós precisamos mudar isso, precisamos aproveitar isso. Precisamos aproveitar todos os dons, pessoas, dons espirituais que Deus semeou no nosso meio. Precisamos reconhecer e permitir que Deus use com toda
toda a sua sabedoria. Dádivas de Deus, pessoas, dons espirituais. E o propósito desses líderes é capacitar o povo de Deus. Verso 12 fala isso bem claramente. Ele deu alguns para apóstolos, diz no 11, profetas, pastores, evangelistas, mestres, com o fim de preparar os santos. Líderes espirituais edificam o corpo de Cristo. Líderes espirituais causam impacto em vidas. Eu acredito, e é uma divisão que eu faço, você pode concordar ou não, que ministério é olho no olho. Serviço pode ser carregar coisa, fazer coisas. É uma distinção que eu faço, mas porque às vezes eu pergunto, você tem um ministério? Ah, sim, eu arrumo cadeira. Que bom que tu arruma cadeira. Nós todos somos chamados a servir, lavar louça. Eu odeio lavar louça, mas eu lavo louça, arrumar cadeira, precisamos fazer. Mas todos creio eu, somos chamados a impactar vidas, a ter ministério, olho no olho, conversar com pessoas. Ah, mas eu sou muito tímido. Conversa com uma só. Eu preciso investir em vidas para capacitar o povo de Deus. E por fim, eu quero destacar, é evidente no texto, que ele chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Há uma diversidade. E como igreja cristã, volta e meia, nós tentamos criar e empacotar tudo numa pessoa só. O cara tem que ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E alguns irmãos são extremamente capacitados e talvez preencham essas 5 características. Mas a maioria de nós não é. Eu me arrisco a dizer que 95% dos cristãos é uma ou outra coisa, e não 5, 6, 10. Amém por isso. Diversidade foi uma ideia de Deus. E nós precisamos respeitar isso. Porque senão a gente vai, assim, escolhendo e dando espaço para aqueles que pensam como eu penso, que faz como eu faço, que faz do jeito que eu gosto, que torce para o meu time, que fala meu idioma, entendeu? Deus nos pede para sermos confrontados por pessoas que são diferentes, e algumas até que nos incomodam. Um exemplo clássico que nós temos disso é quando Deus chama Paulo e naquela época Saulo e Barnabé, na igreja de Antioquia, e eles estão ministrando, e ele descreve a liderança da igreja de Antioquia. Me permita fazer esse atalho aqui. Atos capítulo 13, verso 1. Atos 13, 1, não está aqui na nossa projeção, diz assim: na igreja de Antioquia haviam profetas e mestres. E ele dá uma lista que parece Nações Unidas. Ele fala Barnabé. Barnabé era um judeu que havia crescido na ilha de Chipre. Barnabé natural de Chipre. Era um judeu da diáspora, não era um judeu puro de Jerusalém. Simeão, chamado Níger. Me permito aqui, espero não ofender ninguém, Simeão o negão. Simeão o negro, ele era um africano. Tá? Seguinte, Lúcio de Cirene. Lúcio é o nome latino, Cirene era uma colônia de soldados, ex-soldados ou oficiais romanos. Então você tinha um judeu que não era puro, você tinha um africano, você tinha um romano, ou de origem romana, Manaém, que fora criado com Herodes. Manaém, ele era de uma tribo árabe. Manaém, então você tem um árabe aqui, imagina que bacana, hein? Tem um palestino e um judeu juntos, sentados na liderança dessa igreja. E para completar, e Saulo, judeu de judeus, e fariseu de fariseus, zeloso, o radical. Tá? Então, 5 pessoas com provavelmente dons, habilidades, perfis e origens completamente diferentes. Eu sei que o Espírito Santo trabalhava na vida deles, porque descreve aqui, mas eu imagino como é que eram as reuniões. Devia ser divertido, né? Amém por isso, nós precisamos dessa diversidade. Deixa eu olhar mais uma passagem, essa chegando mais na questão dos anciãos e presbíteros. Deixa eu ver, agora foi. A primeira, tem 2 passagens que são chaves sobre isso.
primeira delas é 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo 3, ele faz toda uma descrição. Na verdade, eu coloquei ali de 1 a 7, mas nós poderíamos ler de 1 até 13, mais ou menos, porque inclui presbíteros e diáconos. Mas deixa eu ler rapidamente de 1 a 7. Essa afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser um bispo, que é a mesma coisa que presbítero, ou a mesma coisa que ancião para nós, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter uma boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. A gente poderia gastar, existem livros escritos a respeito disso, mas eu quero destacar para a liderança espiritual duas coisas. Primeiro, liderar é uma função nobre. Quando eu falo de nós precisarmos de líderes espirituais na nossa comunidade, líderes que vão ajudar no Conde Criança, nos pré-adolescentes, nos adolescentes, nos jovens, nos adultos, nos casais, na terceira idade, em tantos ministérios, você fala, puxa, eu acho que eu quero fazer isso. Entenda que você não vai estar apenas preenchendo uma lacuna. Daniel e o Roger estão insistindo para eu... vou fazer, vai. Não, então não faça. Se é para vou fazer de qualquer jeito, não faça. Porque a função é nobre, é preciosa. É o encargo diante de você, vai estar servindo a Deus. Não assuma um discipulado porque o Samuel está insistindo. Não assuma um grupo porque alguém pediu. Mas entenda assim, puxa, eu quero assumir isso, é uma função nobre e eu sinto que Deus está me chamando para isso. Liderança espiritual é uma função nobre. Além disso, ela exige coerência de vida. A expressão irrepreensível já assustou muita gente. Eu tenho uma interpretação que é assim, qualquer cristão pode ser irrepreensível, não porque não pecou, mas em tudo que ele pecou ele já acertou. E se eu já acertei, eu não sou mais passível de repreensão, porque eu acertei. Eu pequei, eu pedi perdão para Deus, para a pessoa ofendida, acabou a repreensão, eu sigo em frente. Então, quando ele fala de todas essas características, ele não diz, olha, faz um checklist lá, né? Não, esse cara aqui às vezes perde a paciência no futebol. Não. Ele perde a paciência, mas ele acerta, ele tem melhorado, ele tem crescido, ele tem autocontrole, às vezes ele sai do jogo para não perder a cabeça. Você vê uma mudança na vida dele, ele já não é mais repreensível, mas tornou-se, pelas suas atitudes, irrepreensível. Liderança espiritual exige coerência de vida. Não dá para alguém falar de uma vida cristã e ter uma vida pagã. Essa pessoa não está qualificada para a liderança. Não porque não merece, que merecer não merecemos nenhum, mas ele não está alinhado entre o seu compromisso e a sua vida, entre a sua fala e aquilo que ele diz, e aquilo que ele procura fazer. Nós temos ainda mais uma passagem no Novo Testamento, essa aí que eu precisava colocar de uma forma ou de outra. Tito, e eu quero olhar só um versículo ali, porque ele praticamente repete Timóteo. Deixa eu ler o 8 e o 9, eu coloquei só o 9 aí, mas deixa eu ler o 8 também. Ele diz assim, ao contrário, é preciso que aquele que anseia ser um líder, que ele seja hospitaleiro. Hospitaleiro é uma coisa que nós precisamos crescer, gente. Naquela época, hospitaleiro era uma questão de vida ou morte, porque cristãos eram perseguidos, andavam pelas cidades e precisavam de um lugar onde ficar e batiam eu sou cristão, você pode me acolher? Eu não tenho um quarto de visita. Não é quarto de visita, querido, eu vou dormir na rua, está frio. Não, mas é que nós temos uma televisão só, e aí tu vai chegar aqui, vai atrapalhar a gente assistir a televisão. Hospitaleiro é uma postura de vida, não diz o tamanho da sua casa, ou quantos quartos você tem. Hospitaleiro é assim,
eu te acolho, eu te recebo, eu abandono o meu conforto para de alguma maneira servir a ti. Hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. E olha só o verso 9. E apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Eu coloquei 2 características. Primeiro, apegado à palavra. O líder espiritual é apegado à palavra. A pessoa que não é apegado à palavra, eu vou pedir, pelo amor de Deus, que você não assuma nenhuma liderança. Ah, Daniel, mas eu não conheço tanto da palavra. Aqui não diz, conhece profundamente a palavra. Isso é resultado de uma vida de buscar a palavra. Mas se você é apegado à palavra, significa que você olha e você volta para a palavra, e às vezes a vida, e de novo, gente, a vida nos traz tantas surpresas, tantas perguntas difíceis de responder, mas eu volto para a palavra tem alguma resposta para mim. Senhor, me ilumina. Quais são os princípios que eu tiro da palavra? Isso é ser apegado à palavra. Nós temos como compromisso na liderança da Conde que a palavra vai nos dirigir. Nós nem sempre entendemos a palavra. Eu lembro das reuniões agora, já 6 meses que eu não participo, mas as reuniões do conselho, em que a gente ficava debatendo, mas o nosso compromisso é o seguinte: a palavra está certa. Se eu não concordar com a palavra, eu estou errado, ela está certa. Se eu não entender a palavra, ela está certa, eu que sou burro. Tá? Apegado à palavra é aqui que está a resposta. Não que isso isenta a gente de outras informações, outras verdades, outras ciências, outras ajudas, mas todas elas filtradas pela palavra. Nós buscamos uma coerência na palavra. Um líder espiritual é aquele que está apegado à palavra. Ele não abre mão, ele não descarta, ele não desconta a palavra. Às vezes, lidando com alguns problemas éticos, eu sei que há muita divergência. Teve uma vez que nós estávamos vendo, acho que era questão do divórcio e recasamento. E eu falei, eu vou olhar posições liberais, pessoas que acham que o casamento é uma coisa assim, tudo bem, não deu, vai, parte para outra. Vou ver o que eles dizem sobre alguns textos bíblicos que para mim são claros. E foi muito fácil, eu comecei a ler, olhei vários textos de pessoas que tinham uma posição dessa. É fácil. Eles não falam dos versículos que eu pensei. Eles pulam. Aí fica fácil, né? Aquele versículo que diz, e aqui digo não eu, mas o Senhor, que o homem não deve divorciar-se. Eles não comentam, eles pulam esse. Aí fica bom, né? Por quê? Porque eu descarto, eu não considero. O nosso compromisso é o seguinte: se a palavra fala sobre isso, nós temos que entender. Então, esse é um compromisso nosso para a liderança espiritual. Por fim, ele conclui dizendo que saiba encorajar e refutar. Discernimento. Capacidade de ouvir a pessoa. Não quer dizer que você é rápido em pular nas respostas. Mas você ouve a pessoa e fala, engraçado, isso aí faz sentido. Mas, como é que isso se encaixa nisso? Não estou vendo. Ou então, não, isso aí tem alguma verdade, mas olha, tem um erro aqui, você percebeu? E essa sua posição não encaixa com aquela. Discernimento, de novo, você tem que ser capaz de usar a palavra. Isso é liderança espiritual. Deixa eu fazer um resumo para vocês, dizendo assim, o que liderança espiritual não é? Porque eu olhei tantas passagens, não é. Primeiro, não é carisma. Não é aquela pessoa que é amigo de todo mundo, anda por aí, conversa, e aí, como é que tá? Isso é político, é outra coisa. Para o bem ou para o mal, é uma habilidade que eles têm. O carisma é ruim? Não. Mas não é uma marca necessária da liderança espiritual. Que bom que a pessoa tem um carisma, que ela atrai pessoas, isso é muito bom. Mas não é essa a nossa pergunta ainda. Segundo, não é habilidade. Tem pessoas extremamente hábeis, incrivelmente hábeis, sem nenhuma autoridade espiritual. Não é conhecimento. Pessoas que conhecem profundamente a Bíblia, mas que simplesmente não se submetem a ela. E também não é popularidade, talvez seja a mesma coisa que carisma. Mas aquela pessoa que todo mundo fala, o fulano, não é o fulano, todo mundo conhece o fulano. Isso ainda não é liderança espiritual. O que é então? Só para fazer o resumo do que nós vimos. Primeiro,
Liderança espiritual reflete uma capacitação divina. Deus escolheu, tocou, ungiu, como você quiser entender, Deus está usando essa pessoa, Ele capacitou essa pessoa. Liderança espiritual é ministério aprovado. O que essa pessoa fez, ele fez bem feito e tocou vidas, e vidas foram transformadas. Eu lembro anos atrás, lá em São Paulo ainda, que tinha um homem extremamente capaz, um regente de coral, mas assim, o homem era incrível, ensaiava cantatas, só que aquilo lá era pior que sei lá como é que chama aquele, me ajuda aqui, Arthur, aquele primeiro treinamento do soldado, vocês fazem ele sofrer, campo, né? Vocês fazem o cara sofrer, e é meio assim, tipo, que nem aquele filme, né? Pede para sair. Gente, aquele coral era assim, era um quartel, para ajudar o homem era delegado, piorava a coisa, mas tudo bem. O fato é, o coral cantava bem, maravilhosamente bem, mas tu não podia respirar, e assim, havia um clima de terror. Gente, isso não é ministério aprovado. Ele era um homem habilidoso, sem dúvida nenhuma, assim, muito capaz. Não é isso que nós estamos falando, nós estamos falando de vidas tocadas. Ministério aprovado significa isso. Outra coisa que a liderança espiritual é multiplicidade de dons. Nós não estamos procurando para a liderança espiritual todo mundo igual. Liderança espiritual é coerência de vida. A vida da pessoa bate com aquilo que ela fala, com o que ela ensina. O que não quer dizer que não tem nada errado na vida dela. Mas quando tem errado, ela procura alinhar na vontade de Deus. E por fim, liderança espiritual é discernimento. Uma pessoa que pensa com as categorias de Deus.